Olá, pessoal! Eu sou a professora Patrícia e a aula de hoje é sobre os vírus. Vírus é uma palavra que vem do latim e significa veneno ou toxina. De fato, os vírus são agentes capazes de infectar e causar doenças a outros seres vivos. Os vírus não estão classificados em nenhum reino porque eles são acelulares, não apresentando estrutura celular. Alguns especialistas não consideram os vírus como seres vivos por eles não terem estrutura celular e não apresentarem metabolismo próprio. Já outros especialistas consideram os seres como vírus vivos porque eles apresentam capacidade reprodutiva e podem evoluir. Independentemente se são considerados seres vivos ou não, quem são esses seres? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles causam doenças a seres vivos e necessariamente precisam viver dentro de alguma célula. Os vírus são formados por duas partes principais, o material genético e uma cápsula de proteína chamada de capsídeo. Alguns vírus ainda apresentam um envelope, que é um revestimento externo. Na imagem é possível observar a estrutura dos vírus. Dentro, ele apresenta um material genético, que pode ser DNA, RNA ou ambos. Ao redor, uma cápsula de proteína o envolve. Essa cápsula é chamada de capsídeo. E ainda, ele pode ter o chamado envelope, que seria mais uma estrutura que o envolve. Os vírus podem ser divididos em alguns grupos, como o grupo dos retrovírus, que são os que apresentam RNA como material genético, adenovírus, que são os vírus que apresentam DNA, ou o citolomegalovírus, que apresenta DNA e RNA. Como os vírus se reproduzem? Bom, lembrem-se que os vírus só podem se reproduzir dentro de uma célula viva. O vírus precisa se acoplar, precisa se unir à membrana plasmática de alguma célula. Esse processo é chamado de absorção ou fixação. Após esse processo, é necessário entrar nessa célula. Apenas entra na célula o material genético do vírus. E essa cápsula que fica já não tem mais utilidade. Quando o material genético entra na célula, ele vai se unir ao material genético do ser parasitado e irão se produzir novos vírus. Esses novos vírus podem romper a membrana plasmática dessa célula e infectar novas células. As viroses são doenças causadas por diversos vírus. Elas provocam, no geral, febre, dor de cabeça, dor no corpo, falta de apetite e indisposição. Tratamento para viroses. Os antibióticos são utilizados para tratar doenças bacterianas. Alguns tipos de remédio nos ajudam a aliviar os sintomas. No geral, os tratamentos para viroses são bem específicos e somente o médico pode indicar. As vacinas nos ajudam como forma de prevenção, tornando-nos imunes a alguns determinados tipos de vírus. Gripe e resfriado comum. Embora possa ser causado por diversos vírus, os sintomas são bastante semelhantes. Provocam coriza, obstrução nasal, tosse, espirro, entre outros sintomas. Esses vírus são transmitidos por gotículas de saliva. Recomenda-se ter uma boa alimentação, ficar em repouso e ingerir bastante líquido. Claro, se os sintomas não melhorarem, é preciso procurar o auxílio médico. Poliomielite. Essa doença também é conhecida como a doença da paralisia infantil. Nós tomamos vacina contra a poliomielite. São aquelas gotinhas do Zé Gotinha. Esse vírus pode atacar o sistema nervoso e provocar paralisia. Sarampo, catapora, rubéola e cachumba. Essas doenças são transmitidas por gotículas de saliva. O doente deve ficar de cama, isolar-se e receber uma boa alimentação. A rubéola é muito perigosa quando ocorre em mulheres grávidas, podendo afetar o feto, provocando malformações. A raiva pode ser fatal. Ela ataca o sistema nervoso. Ela é transmitida por animais, principalmente pelo cão. A vacinação é obrigatória. Caso a pessoa seja mordida, é necessário lavar bem o local com água e sabão. E se suspeitar que o animal esteja com raiva, é muito importante procurar um médico para receber soro e vacina antirrábica. Dengue.
A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre alta, dores no corpo, nos olhos, cansaço, falta de apetite e ainda pode provocar algumas erupções na pele semelhantes à do sarampo. A dengue não tem tratamento específico. A prevenção é feita ao combate dos mosquitos e a vacinação. Febre amarela. É causada por um vírus transmitido por mosquitos também. A infecção pode ocorrer de duas formas: a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre. Ela provoca vômito, febre, lesões no fígado e a pessoa geralmente fica com a pele e os olhos amarelados. A febre amarela silvestre e a febre amarela urbana são diferenciadas porque os mosquitos que transmitem o vírus são diferentes. Dicas para combater a proliferação dos mosquitos: evitar os mosquitos automaticamente ajuda a evitar doenças como a dengue e a febre amarela. Portanto, deixar as tampas de caixa d'água fechada, evitar água parada, cobrir sempre objetos que possam acumular água, são algumas dicas para evitarmos que os mosquitos possam se proliferar. Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem todos com Deus e bom estudo!